Quando você crê em Deus, mas não acredita que você pode mudar. Nós estamos aqui no nosso canal trabalhando mais uma vez o livro do pastor Craig Groeschel, O Cristão Ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. E a cada semana aqui nós estamos lançando um vídeo novo, baseado em um capítulo novo, e hoje nós vamos falar do capítulo 7, que tem exatamente esse título: Quando você crê em Deus, mas não se acha capaz de mudar. Vida com Deus, espiritualidade, a vida no Espírito Santo na nossa vida. É isso que nós tratamos aqui no nosso canal. Sou o pastor Alexandre Idas, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e aqui nós trabalhamos vida com Deus, espiritualidade, o papel do Espírito Santo no processo de transformação da minha vida e da sua como discípulos de Cristo. É o tema também do meu livro, sempre tem o link aí, em algum lugar você vai encontrar. E nós estamos aqui de fato analisando a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa postura, vida com Deus. É por isso que nós estamos aqui fazendo essas séries de livros, e hoje baseado aqui nesse livro Cristão Ateu. Porque de fato, muitas vezes você vai chegar a essa conclusão, assim como ele diz, no subtítulo: crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. Quantas vezes nós vivemos assim, não é verdade? Nos capítulos anteriores, você vai encontrar os vídeos aqui, nós já trabalhamos. Quando eu creio em Deus, mas não o conheço de verdade. Quando eu creio em Deus, mas eu tenho vergonha do meu passado, mas eu não tenho certeza de que Ele me ama, mas eu não creio na oração, eu não o considero justo, e aí por diante, E aqui, hoje então, falando do capítulo 7. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que você pode mudar? Volta a sua mente aí, lá para a sua infância. Pode ser que você tenha sido uma criança bonitinha, pode ser que você não tenha sido tão bonitinho assim. Eu era muito alto, muito magro, e aí você imagina os apelidos na escola. Eu tenho 1,93 de altura e era extremamente magro, na minha infância. E aí, olha o magrelo, olha lá, o feio, E muitas vezes a gente carrega essa lembrança, e essa lembrança se transforma na sua emoção, nos seus pensamentos, e você acha que você é assim. Eu estou falando de aparência, mas às vezes você cometeu um erro no passado. Você traiu a sua esposa, traiu o seu marido, você traiu um amigo de confiança, você caiu em um pecado muito grave, você cometeu algo que você sente vergonha, e se você pudesse, você voltaria naquela época, talvez 10, 20, 30 anos atrás, para fazer diferente. Por que isso acontece? Porque muitas vezes nós vivemos exatamente como o capítulo 7 do livro está colocando. Nós cremos em Deus, mas nós não acreditamos muito na possibilidade da gente mudar a nossa vida. E aí eu fico me perguntando, será que Deus também é fraco assim como nós somos, e Ele não pode mudar a nossa vida? O pastor Craig Groeschel, ele começa falando sobre isso. Lá com os meus 26 anos, ele diz: eu me candidatei à ordenação, e ele era um workaholic, ele trabalhava demais. E os pastores, o conselho de pastores, ele diz lá na página 101, iniciando o capítulo, de uma maneira muito sábia, pediram para que ele, observando esse problema de excesso de trabalho, que ele tirasse uma semana de férias, e ele não tirava. E aí exigiram que de fato ele tivesse um aconselhamento, impuseram-me o aconselhamento obrigatório na página 102. E aí ele diz que o terapeuta, ele sentado de frente com o terapeuta, e coloca algo muito interessante. Na verdade, o terapeuta diz: você não acredita ser capaz de mudar, E aí ele começa assim: como não me considerava capaz de perdoar Max um dia? Depois dê uma olhada aí, em um capítulo anterior ele fala sobre essa história do Max. Tampouco acreditava que pudesse mudar meus hábitos de trabalho, certo de que as coisas eram assim mesmo. Expliquei de novo que não conseguia diminuir o ímpeto de trabalhar. Nunca esquecerei o que aconteceu a seguir. O terapeuta se inclinou na minha direção e, muito afetuoso, a voz um pouco mais com sussurro, confirmou: então você está me dizendo que nem o nosso Deus é grande o suficiente para te ajudar a mudar? E aí ele diz: ele me pegou. E aí ele sempre coloca a experiência dele para que fique uma leitura bem pessoal, para que você possa se identificar com os mesmos acertos e erros e áreas de dificuldade que ele sempre enfrenta. Ele sempre escreve assim os seus livros. E aí ele diz que nós precisamos, para mudar essa realidade,
realidade que muitas vezes nós não nos achamos capazes de mudar, ele diz, você precisa identificar esse problema. Na página 102 ainda ele diz, identifica a mentira. Muitos cristãos ateus vivem ano após ano sob a ilusão de que não nos é possível mudar. Olha só que interessante, né? Tendo sido perdoados pelos erros passados, alguns se entregam aos problemas presentes sem nunca acalentar a esperança de superá-los. Podemos crer em Deus abertamente, até nos orgulharmos disso, mas não cremos de verdade que Ele seja capaz de nos transformar. E aí, ele vai desenrolando o capítulo e colocando experiências de pessoas, né, que são muito reais. Ele coloca até nome aqui, que dificilmente a gente conhece, né, mas ele fala assim na página 103, a mentira em que você crê afeta a vida como se fosse verdade. E ele fala, né, de um amigo, ele fala, vamos chamá-lo de Jeremy, né, provavelmente ele mudou o nome. Mas olha só como é que ele descreve esse amigo, viciado em álcool, pornografia, dormir com mulheres e fumar maconha, não necessariamente nesta ordem. Até aí você fala, deve ser um jovem assim, né? Mas olha como é que ele continua. Apesar de cristão desde os 15 anos, a vida de Jeremy com certeza não estava progredindo nada. Toda semana ele ocupa fielmente um lugar na quarta fileira de bancos da igreja, certo de que jamais vencerá seus vícios. Em sua mente, isso o torna indigno do amor de Deus. Eu anotando aqui no meu livro, eu escrevi no lado aqui, no cantinho da página, nós somos assim? Nós achamos que nós somos indignos do amor de Deus? Muitas vezes nós achamos. Por quê? Porque nós estamos caindo repetidamente, né, em pecado. E aí ele coloca a vida desse amigo que ele chamou de Jeremy aqui, né, olha lá, viciado em álcool, pornografia, dormir com mulheres e fumar maconha. Eu tenho certeza que tem muito mais gente assim na igreja do que nós imaginamos. Porque quando nós estamos na igreja, nós estamos lá, né, arrumadinhos, né, a gente arruma a nossa roupa, nós, irmão, tudo bem? Alguns ainda dizem a graça e a paz do Senhor, né? Nada contra quem fala, mas assim, o que eu quero dizer é, muitas vezes nós lá estamos, de certa forma, se não prestarmos atenção, representando, né? Vou dar um exemplo aqui, eu posso ser uma pessoa muito brincalhona, e aí, como é que você tá, tudo bem? Aí o pastor lá na hora do culto pede para mim orar, irmãos, nós estamos aqui, obrigado Deus, a gente muda até o tom de voz, né? Por quê? Porque muitas vezes nós precisamos esconder pecados que nós temos, e eles são tão repetidas vezes realizados que nós também começamos a achar que nós somos indignos do amor de Deus porque nós não vamos mudar, né? Falando desse amigo ainda, na página 103, ele diz, Jeremy não crê que mudará algum dia. Sei que Deus pode transformá-lo, ele diz, mas não acontecerá enquanto ele acreditar que não acontecerá, né? E aí está um grande ponto, talvez um dos grandes pontos do capítulo. Enquanto você não acreditar que você não pode mudar, você não vai mudar. Enquanto você achar que você sempre vai ser um comilão, que você vai ser um preguiçoso em relação a exercícios físicos, ou a estudo, ou a trabalho, enquanto você não considerar isso, enquanto você não enxergar e não achar que você pode mudar, você não vai mudar. É muito fácil, meus irmãos, sentar na cadeira, ficar tranquilo aí, dizer, Deus me fez assim, a gente ainda culpa Deus, né? Ele que me fez assim, a culpa é dele. Se ele quiser, ele me mude. Mas a gente continua aí, sentadinho na cadeira, sem nos mexer. Aí a coisa não vai mudar mesmo, né? Ele coloca ainda, né? Jeremy, como outros cristãos ateus que já tentaram mudar e falharam, crê equivocadamente que Deus não pode transformá-lo. E aí? Como é que você está vivendo hoje? Você crê que Deus pode te transformar? Se você for muito sincero com você mesmo, você pode aí, na solitude aí do seu quartinho, encostar a porta, pegar uma folha, pegar um lápis e começar a escrever. O que é que será que Deus quer que eu mude? Pelo conhecimento da Bíblia que você tem, tratando assuntos como a mutualidade cristã, uns aos outros, que talvez vai fazer aí um paralelo com o seu egoísmo, olhando para vícios que você pode ter implementado na tua vida, né, e já fazem parte da tua rotina, e você acha que você nunca vai ser livre disso, né, em relação à questão da santidade, né, olhando para a santidade, o que é que eu tenho que mudar na minha vida, né, como você administra a sua vida, como você administra o teu tempo.
né? Então a gente precisa entender isso. É isso que ele fala na página 104, no próximo subtítulo, reconhecendo o problema. Ele fala o seguinte, olha lá, mencionando a Bíblia, em Romanos 6,4, Paulo disse, o pecado não os dominará. Mas ele continua, no entanto, muitos de nós são dominados por coisas que estão longe de ser o melhor de Deus para nós. Diversos amigos cristãos próximos a mim são dominados por algo tão inocente como a cafeína. Não chegam às 9 horas da manhã sem uma boa dose ou duas da bebida favorita para acordar. Outros estão viciados em mascar fumo. Por mais que sintam vontade de largar, não conseguem. Olha lá, pessoas excelentes são viciadas em fumar cigarro ou charuto. Pelo mundo afora, muita gente depende de álcool ou drogas para levar a vida diária adiante. Alguns não conseguem parar de jogar, outros de gastar, muitos não resistem à luxúria, outros ainda não param de comer. Até a tecnologia faz refém a algumas pessoas. Conheço algumas normais em relação à maior parte das circunstâncias que não conseguem ficar 30 minutos sem verificar a caixa de e-mails, o Facebook e o Twitter. Estão dominadas e sabem disso. Pior, acreditam que lhes seja impossível mudar. Eu estou aqui gravando o vídeo, WhatsApp aberto, xícara de café do lado, né? A gente pensando, cabeça, um monte de coisa, a gente acha que a gente não pode mudar. E ele diz, né, página 105, seja qual for o desafio, o primeiro passo é sempre o mais difícil. E aí, o que você precisa para esse primeiro passo? Para você perceber que pela graça de Deus na sua vida é possível você mudar. Ele diz, algumas pessoas simplesmente estão atadas por falsas crenças, acham que são boas, que não são boas e nunca serão, ou estão convictas de que sempre terão uma atitude negativa. Eu fico pensando o seguinte, né? Eu analiso esse livro da seguinte maneira, eu estou procurando uma Bíblia aqui, mas caramba, não tem nenhuma Bíblia aqui perto. Mas, por exemplo, pegar esse livro aqui, né? Devocionário, aí parece uma Bíblia. Eu fico 40 minutos, 1 hora, 2, 3 por dia na rede social. Quanto tempo eu fico com a palavra de Deus? Quanto tempo eu abro e eu medito? Assim como o salmista vai dizer sobre o bem-aventurado que antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você já deve ter ouvido falar sobre a história de 2 leões. Existem 2 leões dentro aí da sua vida, na sua alma. Um do bem e um do mal. A pergunta que nós devemos fazer, quem nós estamos alimentando mais? Aquele que nós mais alimentamos será, de fato, né, o mais forte. E ele diz, então, em primeiro lugar, entenda, né, compreenda de que você pode estar sendo levado a viver baseado em crenças falsas. Eu não mudo, eu sou assim. Pau que nasce torto, morre torto. Então quer dizer que Deus não pode endireitar, né? Então ele diz, seja qual for o desafio, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Você precisa mudar, e ele vai trabalhar nessa questão, né? E ele coloca algo ainda, meus irmãos, muito interessante. Ele fala lá na página 107, vícios são idolatria. Você está viciado em quê? Você está viciado em rede social? Você está viciado em bebida? Você está viciado em sexo, em pornografia? Você está viciado em mentira? Você está viciado em apenas falar sobre você, egoísmo? Ele diz o seguinte, vícios são idolatria. Tentamos satisfazer alguma necessidade que só Cristo pode satisfazer. Está lá na página 107. Só Cristo pode satisfazer, procurando algo que não deve. Eu quero satisfazer, né, um vazio dentro da minha vida, né, que só Deus ele vai preencher. É como o filósofo e teólogo Blaise Pascal já disse, né, anos atrás, séculos atrás. Existe um vazio dentro da alma do homem que só Deus preenche, né? E ele diz ainda, mais uma vez, falando o exemplo dele, nessa questão de ídolos, né? Eu tentava provar que tenho valor produzindo muito, em vez de encontrar valor exclusivamente em Cristo. Então, em primeiro lugar, né, vamos lembrar de uma coisa, eu estou fazendo esses vídeos aqui, nós estamos publicando para que isso nos ajude, nos auxilie na nossa caminhada cristã. Ok? É um vídeo que eu peço para você orar, para você fazer em espírito de oração, porque nós estamos tratando aqui no nosso canal sobre vida com Deus, espiritualidade, uma espiritualidade sadia, ok? E aí, nós precisamos, em primeiro lugar, identificar
né, essas idolatrias, os vícios na nossa vida, identificar essas falsas crenças de que nós não podemos mudar, né? E ele diz na página 107 depois disso, Deus pode ajudá-lo a mudar. Reconhecer o problema, ele coloca, é só o primeiro passo. Depois precisamos convidar Deus a atuar, pois é Ele quem tem poder para transformar qualquer problema. E ele vem falar sobre isso, né? Se acredita ser incapaz de mudar, reconheça tratar-se de uma mentira. Com Deus todas as coisas são possíveis. E eu marquei no finzinho da página aqui 108, eu escrevi mudança, né? Porque isso me chamou muita atenção. Muitos cristãos ateus abrem mão da esperança. Olha para a sua vida, olha para pecados de estimação que você provavelmente tenha, né? Você pode até estar sendo guiado hoje pela falsa crença de que não tem mais jeito para a tua vida, de que Deus já se cansou, de que não há mais esperança para mudança, né? Muitos vivem assim, e o autor ele diz, são cristãos ateus, creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse, né? Creem em Deus, mas não creem na Bíblia, não creem na palavra, não conhecem Deus, né? E ele fala no finalzinho da página 108, muitos cristãos ateus então abrem mão da esperança. Tentei mudar, mas não consegui, nada dá certo para mim. Você não entende, esse é o meu jeito de ser e pronto. Chegou a hora de rejeitar as mentiras do maligno e aceitar a verdade divina. Se estiver disposto a permitir que Deus o transforme, compartilharei alguns passos que meu terapeuta me mostrou para deixar que Deus seja maior do que qualquer dominador terreno. E quais são esses passos, né? Ele diz que você precisa fazer perguntas para você mesmo, né? Olha lá, quando trabalho com pessoas que se acham incapazes de mudar, faço 6 perguntas simples. Se a resposta for sim para 3 ou mais, grandes são as possibilidades de que tenham algum problema. Quais são as perguntas? Página 109. Sua família e amigos dizem que você tem um problema? Você segue em frente mesmo fazendo as pessoas sofrerem? Você faz que sua agenda, suas prioridades, seus gastos girem em torno disso? Você consegue passar uma semana sem ele? O que? Esse vício, essa atitude? Essa coisa afasta as pessoas da sua vida? Você nega que tem um problema ou tenta mantê-lo em segredo, né? E ele fala, você precisa identificar. Faça essas perguntas, né, em relação àquilo que você marcou na sua lista, no seu papel, né, sobre o que é que Deus gostaria que eu tirasse da minha vida, né? E ele fala, se livre das desculpas, a gente tem que fazer isso, né? Antes de estabelecer uma conexão com o poder de Deus para mudar, você precisa se livrar das desculpas. Para de ficar dando desculpa, eu sou assim mesmo, olha a sua vida. Para de ficar culpando os outros. Reconheça o problema e reconheça a luz da graça de Deus na tua vida. É capaz de mudar, Deus nos ama. Ele quando morreu na cruz, Jesus quando morreu na cruz, será que ele pensava de uma forma inocente de que nós seríamos tão gratos pelo sacrifício dele na cruz em nosso favor, que nunca mais iremos pecar? Não. Eu tenho certeza que ele sabia que nós iríamos cair muitas vezes, mas a gente precisa o tempo todo, né, buscar esse auxílio de Deus, né? Na página 111, quando ele fala ainda de se livrar das desculpas, ele diz assim, se alguma desculpa tentar dissuadir você de mudar, pega essa ideia e substitua pela verdade, lê a palavra de Deus, né? É um desafio, né? Nós somos chamados, né, a essa mudança, né? Olha lá a página 112, se não está morto, você não acabou, Deus ainda tem algo importante para você realizar. Só essas verdades já o tornam bastante importante. Você pode mudar. Aprisione os pensamentos errados e substitua-os pela verdade. Livre-se das desculpas. Se insistir em criá-las, estará insultando o poder de Deus. Com Deus todas as coisas são possíveis, inclusive o que você pensa não ser, né? E aí no finalzinho do capítulo ele ainda vai falar sobre isso. Corte as amarras, né? Perceba aquilo que está te afastando de Deus e tire isso da tua vida. Renda-se ao poder de Deus, ele vai dizer, né? E aí o que ele nos mostra com esse capítulo? Eu quero caminhar para encerrar aqui. Que muitos são cristãos ateus porque não creem, pelas suas próprias falhas e falhas repetidas, né, pelas suas quedas repetidas vezes, não creem que Deus pode mudar. Então ser um cristão ateu também significa
você não crer no poder de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais as experiências que você tem com Deus? Não estou perguntando da sua frequência na escola bíblica dominical no culto, porque tem gente que passa a vida inteira sem faltar, ou faltando muito pouco, né, nos eventos da igreja, mas não tem vida com Deus. Talvez seja a hora de você pegar esse papel, escreva, né, 3 coisas que Deus quer que você tire da tua vida, que são segredo, que fazem você desacreditar que você pode mudar. Seja a sua relação com sexualidade, com dinheiro, seja a sua ética, a sua moral. Né? Coloque isso em oração diante de Deus. Chame um amigo, um terapeuta, né? Um cristão que você confie de verdade, o seu pastor, um líder da igreja. Às vezes a pessoa nem tem cargo de liderança, mas a pessoa tem vida com Deus. Tenha um amigo assim, convide-o para fazer parte da tua vida. Né? Tiago diz, confessem os pecados uns aos outros para serem curados. A Bíblia diz que nós precisamos confessar os pecados a Deus, é Deus quem nos perdoa. Mas existem textos também como esse de Tiago, que diz que quando você confessa o pecado é a prestação de contas mútua. Isso nos auxilia muitas vezes a mudar. E use, né, isso, e use, por exemplo, essas ferramentas como esse livro e como esse capítulo 7 para que você entenda que enquanto você está vivo é capaz, né, de mudar. Por quê? Porque você não muda sozinho, você muda com Deus. Ok? Sozinho você não vai chegar a lugar algum. Com Deus, Ele pode mudar toda a sua vida, toda a sua perspectiva, retirar, né, substituir essas crenças falsas pela crença verdadeira que está na sua palavra. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Mais uma vez eu peço para você continuar com a gente aqui. A cada semana nós vamos continuar ainda nessa série do Cristão Ateu. Depois, com a graça de Deus, virão outros livros, outras séries. Compartilhe esse vídeo com a sua igreja, com seus amigos. Chame alguém, né, para assistir junto com você. Mande para um amigo, fala assim, ó, assiste esse vídeo aí. Pensa na sua vida, eu estou pensando na minha. Marca um café depois para bater um papo. Deixa nos comentários aí o que isso vai gerar de transformação. Né? E vamos fazer isso para a honra e glória do Senhor. Eu peço mais uma vez para você se inscrever, para você compartilhar esse canal, porque aqui a gente está trabalhando vida com Deus. Né? Esse é o nosso assunto, esse é o nosso objetivo, né? Para que sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua igreja. Que a presença do Senhor seja constante na tua vida. Deus te abençoe.